Olá, tudo bem? Quarto ano, aqui é a Prof. Rafa. Hoje a gente vai continuar aí com o assunto que nós estamos trabalhando no quarto bimestre. Estamos fazendo uma viagem ao Oriente, conhecendo um pouco da cultura oriental, né? A gente conheceu lá um pouquinho sobre a tapeçaria oriental, conhecemos um pouquinho sobre os instrumentos musicais, sobre a literatura, né? Sobre as Mil e Uma Noites. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o teatro. Isso mesmo. Quem aí já ouviu falar sobre o teatro de sombras? Quem aí já viu um teatro de sombras? O teatro de sombras é, na verdade, muito conhecido aí nos países do Oriente, principalmente lá na China. E durante milênios e milênios, séculos e séculos atrás, os teatros de sombra já aconteciam aí nesses países. Depois, com o passar do tempo, essa cultura do teatro de sombras foi se disseminando para outros países, né? E até hoje, os teatros de sombra existem e acontecem no mundo todo. Então ele começa lá na China, há muitos e muitos séculos atrás, e dizem que o teatro de sombra nasce a partir de uma lenda que é contada lá na China, no qual um imperador, que era muito apaixonado por uma bailarina, ele perde o amor dessa bailarina, ela acaba sofrendo um acidente, acaba morrendo, e ele, inconformado, ele pede para um feiticeiro que esse feiticeiro traga essa bailarina das sombras, e é uma missão, é uma ordem que ele tá dando para esse feiticeiro. Esse feiticeiro, então, tem uma ideia. Ele pega uma pele de um peixe transparente, muito delicada, e ele faz um desenho da silhueta dessa bailarina, do corpo da bailarina. E ele pede, então, para que, em determinado momento, quando o sol estiver bem vibrante, um tecido seja colocado contra o sol e aquele boneco da bailarina que ele criou, aquela sombra da bailarina, ela vai se tornar gigante e vai então encher os olhos aí do seu apaixonado imperador. E dizem então que a partir dessa lenda nasce a cultura do teatro de sombras, do teatro de bonecos e sombras. A gente sabe que existem muitos tipos de bonecos no teatro, né? Um deles é a marionete, esse boneco aqui, no qual, essa é a Frida, minha amiga, no qual ele pode ser manipulado pelas mãos por um bonequeiro. Esse tipo de boneco nós chamamos de marionete. Esse boneco que tem os fiozinhos que comandam os movimentos do corpo. Oi, eu sou a Frida. E nós temos também os bonecos de fantoche, que são esses bonecos que nós vestimos na mão. Esse aqui eu tenho certeza que vocês conhecem, né? E aí a gente tem o teatro de fantoches, o teatro de bonecos e lá no Oriente o teatro de sombras. Isso mesmo. Como que a gente vai fazer? Agora que a gente conheceu um pouquinho dessa cultura, lá na página 41 da apostila de vocês e na página 40, vocês têm alguns textos legais que falam sobre a cultura do teatro de sombras, essa técnica tão antiga no qual bonecos eram manipulados. Alguns bonecos de vareta, algumas marionetes, como eu mostrei agora a minha amiga Frida, com os seus fiozinhos, alguns bonecos muito detalhados, com cores, alguns bonecos nós vemos apenas as silhuetas. O que todas essas representações, que em cada cultura, em cada região se diferem e que têm em comum, é a seguinte: todos precisam da sombra para emitir o efeito daquele boneco. Então, o manipulador ele não aparece, só aparece o boneco dele, que pode ser, como a gente falou, ou de vareta ou uma marionete. Enfim, existem vários tipos de boneco. Essa incidência da luz, ela pode trazer vários efeitos diferentes, e isso é muito legal a gente explorar. Então, a gente vai hoje criar bonecos de palito, bonecos de vareta para fazer um fantoche. Eu tenho aqui
já na minha mão a silhueta de um carneirinho que eu fiz, olha lá. Esse carneirinho aqui é um personagem do meu teatro de fantoches. Vocês vão precisar de papel preto, vocês vão precisar de lápis de escrever, fita adesiva, tesoura e palito. Pode ser palito de dente ou palito de churrasco. Lembrando que é legal a gente tirar a ponta dos palitos para que eles não fiquem nos machucando, não tenha nenhum risco. Quem tiver palito de churrasco vai ter mais espaço para o boneco ficar manipulável. Eu, como fiz um boneco bem pequenininho, posso usar mesmo o palito de dente. Então, pessoal, vocês vão traçar a silhueta dos personagens que vocês querem criar, certo? E aí vocês vão criar bonecos de vareta. No final do vídeo, eu vou deixar para vocês um vídeo que ensina a fazer o palco, a sombra do teatro. Esse canal é muito legal, é um canal bacana para vocês seguirem e aprenderem muitas coisas legais. E lá ela vai ensinar a fazer com uma caixa de sapato de uma maneira bem simples, um palco para fazer as sombras do teatro. Tá certo? Então, lá no finalzinho do vídeo vai ter um link, vocês logo que terminarem a aula entram. Agora, juntos, a gente vai criar os personagens do nosso teatro de sombra. Então, vai pegar lá o papel e vai recortar com a tesoura. Lembrem-se que, no nosso caso, os personagens, eles serão simplificados. Então, a gente vai pensar na silhueta, apenas na forma. A gente não vai ficar preocupado em detalhes do rosto, detalhes de roupa, enfim. A gente vai criar tudo isso através dos recortes, certo? Então, a gente vai cortar aquele personagem, né? Fazer a silhueta dele. Aqui no caso do meu sapinho, eu tô recortando os pezinhos. E aí, feito isso, a gente vai colocar a varetinha nele. Olha lá, a varetinha nele. E aí a gente tem os personagens do nosso teatro de sombras. É uma atividade muito divertida de vocês fazerem. A gente vai estar reproduzindo uma técnica milenar, né? Uma cultura milenar oriental que contava histórias de lendas, histórias mitológicas, enfim, histórias do cotidiano daquela sociedade. Existem muitas formas de se contar histórias, muitos personagens que podem ser criados. Então, a atividade que eu proponho a vocês é que vocês construam aí uma história num teatro de sombras, criando aí pelo menos uns 3 personagens e desenvolvendo um teatro de sombras. Certo, pessoal? Então, um super beijo. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre essa cultura, né, do teatro de sombras. Tchau, tchau!